A paz do Senhor, queridos. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio. Vamos lá, mais um dia que o Senhor preparou para nós e vamos agradecer a Deus por essa dádiva, bênção de Deus, vitória de Deus. Vamos pensar assim: se Deus preparou esse dia, qual a sua motivação para viver, para, alcançar as vitórias de Deus nesse dia? Tua motivação é 1, é 5 ou é 10? Que a sua motivação seja realmente bastante empolgação para aquilo que Deus realmente preparou para a sua vida. Louvado seja Deus. Friozinho gostoso para dormir. Aquele que reclamava de um calor para dormir, não consegue dormir, agora já está mais feliz, não é? Porque estamos tendo noites bem fresquinhas para descansarmos no Senhor. Muito bem, queridos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas e profetizar. Na realidade, olha a importância, pelo menos, em aprender a respeito disso. Paulo vai deixar um capítulo inteiro para falar a respeito de dom de línguas, interpretação e dom de profecia. Talvez seja muito importante você acompanhar a cada um de nós, porque isso é tão importante que o Senhor permitiu que Paulo pudesse deixar aí um capítulo inteiro para que pudéssemos falar agora nesta manhã. Vamos então conversar a respeito disso. Eu queria pedir para você, com toda a gentileza aí do seu coração, você sempre tem feito isso, queria pedir para você aí compartilhar nos seus grupos, compartilhar com todas as pessoas que você tem aí no seu Facebook, e você pudesse também chamar outras pessoas, chamar para que pudéssemos nós aqui termos um momento muito gostoso da palavra de Deus. Vamos fazer isso? Eu queria que você pudesse neste momento estar conosco e poder aproveitar essa palavra, beleza? Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pelos meus amigos e irmãos, quero te louvar porque o Senhor tem nos concedido tantas bênçãos, tantas vitórias, ó Deus, que não podemos enumerá-las, são maravilhosas as bênçãos do Senhor. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesta palavra, conduzindo, ó Deus, ao perfeito entendimento a respeito do dom de línguas e a respeito do dom de profetizar. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações e que não seja eu, mas que o Espírito Santo esteja ministrando por intermédio de mim. Quando digo que não seja eu, é que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, Senhor. Pai, oramos para que haja saúde, bênção, prosperidade, profetizamos toda sorte de bênção sobre todos aqueles que estão conosco. Que a bênção do Senhor, o amor do Senhor, alcance a todos já nesta manhã, alcance os corações e as vidas de uma maneira extraordinária. Senhor, nós profetizamos, ó Deus, que sobre a tua casa, a igreja, sobre todos os membros, sobre todos os congregados, esteja, Senhor Deus, a tua bênção, o Senhor esteja protegendo, o Senhor esteja, ó Deus, guardando a fé de cada um deles, que não venhamos, ó Deus, nos apostatar, mas que possamos, ó Deus, permanecer firmes nessa caminhada, sempre no intuito de sermos fortalecidos e abençoados no Senhor. Oramos, Senhor Deus, para que haja bênção, para que haja cura, prosperidade, para que haja alegria acima de tudo, ó Deus, em Te servir ao coração de cada um dos nossos irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bom dia a cada um de meus queridos amigos e irmãos. Louvado seja Deus. Quantas bênçãos temos recebidos do Senhor. Tem um hino que diz: quantas bênçãos dizem quantas são, não é? São muitas as bênçãos que recebemos do Senhor, não é verdade? Então eu queria que você que já chegou, compartilhe aí, você que já está conosco, pegue a palavra de Deus. Nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 14. Essa semana é semana do Dia das Mães, então vamos se preparando aí
todos, domingo, aquele cultaço, culto do Dia das Mães, culto também, esse mês nós estamos focados na linha do avivamento, porque nós nós que somos herança do metodismo, nós temos aí um grande feito do Espírito Santo, que é o avivamento wesleyano, e do qual nós somos frutos, não que idolatramos, mas somos frutos, sabe, desse avivamento. E durante o mês de maio, geralmente a gente fala muito sobre avivamento, não é? Para realçar um pouquinho o valor disso na vida de cada um. E eu queria que você viesse conosco sempre nessa sede de ter mais avivamento no seu coração. Amém? Então celebre conosco essa semana do Dia das Mães. Minha mãe está aí comigo, ó. Noêmia, meu pai, e eu queria que vocês pudessem todos serem muito bem-vindos. Vamos lá então a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer: segui a paz, ou melhor, segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor, segui a caridade. É o texto que vai, sabe, introduzir o capítulo 14 de 1 Coríntios. Segui o amor. Ou seja, todo o capítulo 13 nós falamos sobre amor, onde foi, sabe, explicado a respeito do amor. E tem muito para se falar a respeito do amor, não é verdade? E você acompanha comigo? Então, na prática, o capítulo 14 vai introduzir dizendo assim: olha, não tire da tua cabeça o viver em amor. Tudo que você for fazer, faça em amor. Se você for profetizar, profetize em amor. Se você for falar em línguas, fale em amor. Se você for em alguma forma ser usado por Deus, ou apenas simplesmente ser um membro, sabe, do corpo de Cristo, que seja em amor. Porque aquele que age em amor, com certeza ele vai conseguir fazer a vontade do Senhor, sabe, prevalecer. Então, o conselho prioritário dessa carta é que nós possamos viver em amor. Viver em amor constantemente. Então, esse é o desafio para cada um de nós. Cada um de nós, ou seja, vivermos em amor, expressando aquilo que aprendemos da carta ontem. Sabe, o amor é sofredor, é benigno, o amor, sabe, não é invejoso, o amor não busca os seus interesses próprios, sabe, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê, sabe, esse é o princípio do amor, crer, tá? O amor nunca vai falhar, é o que diz a palavra lá no 1 Coríntios 13 e versículo de número 8, o amor nunca falha, mas ele sempre vai dar certo. Ontem eu ainda citei um exemplo do qual, todas as vezes que você agir em amor, mas o amor ele é incondicional, eu falei para você ontem do amor no sentido de ser ele ágape, sabe, nós devemos buscar um amor incondicional, o amor em que não busca os nossos próprios interesses, porque qual é um dos piores males dos dias atuais? Um dos piores males é o egoísmo, as pessoas buscando cada vez mais se satisfazer a si mesmo, e não procurar a satisfação do próximo, ou seja, as pessoas querem estar bem, o resto que deixe, que se lixe. Então assim, qual é o propósito do verdadeiro amor da carta de Coríntios? O verdadeiro amor é assim, que nós possamos buscar o amor, sabe, do qual busca, sabe, satisfazer aquele que é o nosso próximo, ou seja, ver ele bem, ver ele satisfeito, ver ele, sabe, realizado, ver a sua vida em paz, ver a sua vida em saúde plena. Então eu quero que em nome de Jesus Cristo, você entenda que o amor, ele precisa ser num propósito de abençoar pessoas, inclusive o seu cônjuge. Quando eu caso, sabe, eu preciso tomar algo como prioritário na minha vida, satisfazer a minha esposa, no sentido, o meu amor precisa ser voltado a ela. Ninguém casa para ser feliz, você casa sendo feliz e vai torná-la feliz.
Então, às vezes é um conto de fada, né? As pessoas falam assim, eu quero casar para ser feliz. Se você não é feliz, não é o casamento que vai te trazer a felicidade. A felicidade é algo que você precisa encontrar, um estado de espírito que você precisa encontrar no Senhor Jesus. Aí você vai casar, vai ser feliz, vai trabalhar, vai ser feliz, vai estudar, vai ser feliz, vai ser gordinho, vai ser feliz. Uau, Deus está falando, hein? Vai ficar magrelo e vai ser feliz, irmão. Se você é feliz gordo ou magro, branco ou negro, você vai ser feliz, sabe, com olhos azuis ou com olhos castanhos, não importa. O problema da infelicidade das pessoas é que elas buscam o amor, sabe, numa satisfação própria. O amor é em função do outro. Amém? Se você pegou essa palavra aí, já entenda que essa é a introdução do capítulo 14. Viva em amor. Se você vive em amor, desejai, olha o que diz aqui, desejai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí nós precisamos distinguir aqui a questão, porque o texto vai falar muito com relação a línguas também. Por que Paulo vai priorizar? O Fernando está dizendo, é isso aí, né, pastor? Porque ele era gordinho, agora é magrinho, né, Fernando? Você é feliz duas vezes, né? Era feliz gordinho, agora é magrinho, né? E eu só sou feliz gordinho. Irmãos, um abraço para todo mundo. Vi aqui o irmão Luiz Gonçalves, está lá em Londrina agora, a irmã Vanice tratando, e todos nós amigos aqui do Facebook, estamos em oração pela irmã Vani, pelo irmão Luiz, e eu vejo ele sempre, todo dia de manhã conosco aqui. Eu quero dizer, irmãos, como eu disse ontem, antes de ontem, sempre eu tenho recebido aqui alô de pessoas dizendo assim, pastor, eu fui muito abençoado pela oração, fui curado, fulano começou a trabalhar, a empresa está bem. É isso aí, irmãos. Posta, manda mensagem para mim depois, manda, sabe, no Messenger, no WhatsApp, do jeito que você quiser, mas posta, fala ou pede oração, sabe, que nós temos visto muitas pessoas serem abençoadas. E eu profetizo que esse canal aqui, se não for para te abençoar, não serve para mais nada. Esse canal aqui, se eu estou pregando sobre amor, e eu saio de manhã, venho aqui, não é só para me satisfazer, mas eu venho aqui porque eu quero te abençoar, com uma palavra de Deus. Eu quero levar a vitória, a bênção para dentro da sua casa. Se você recebe isso em nome de Jesus, compartilha aí e vamos seguir junto, porque a bênção é para a tua vida. Queridos, então, nós precisamos distinguir isso, dons de profetizar e dons de falar em línguas, tá bom? Versículo 2 vai dizer assim, porque o que fala em língua desconhecida, línguas estranhas, não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que o Espírito, ele fala em mistérios. No Espírito ele fala em mistérios. Então eu quero dizer para você aqui, irmãos, o dom de língua é um dom, e você recebe ele quando você busca. E Deus dá esse dom a uns, talvez não dê a outros, mas o dom de língua é um dom, alguns recebem, nem todos recebem. E nós já falamos sobre isso essa semana, sabe, já estamos falando porque Paulo está, sabe, ministrando a igreja de Corinto a respeito dos dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons, e você aprendeu ontem que uma das coisas que a igreja de Corinto não tinha era amor. Ela atuava nos dons, mas não vivia em amor. Vamos aqui abrir aspas. Entenda comigo uma coisa, a igreja tinha todos os dons, mas não vivia em amor. Paulo vai explicar que maior de todos os dons é o amor, porque esse permanece para sempre. Então, o que eu entendo? Que dons não é termômetro para indicar se a pessoa é espiritual. A pessoa orou e curou. Isso aí não é indicativo para você falar, aquele verdadeiramente é um homem espiritual. Tá? Não estou querendo dizer que em parte não faz sentido. Faz. Aquela pessoa falou em línguas, ela é espiritual. O que não fala em línguas não é espiritual. Está errado. Os dois são espirituais. Os dois são espirituais. Então, assim, os dons, seja dom de curar, de profetizar, de conhecimento, de sabedoria, seja de operar milagres, qualquer um desses dons, eles são bons, necessários, mas a igreja precisa equiparar isso como isso, não trazendo maioridade ao profeta.
De maneira alguma. Não é porque a pessoa tem um dom de milagre que ela é maior. Agora, a igreja perece com essa falta de conhecimento? Perece. Irmão, se eu falar aqui hoje aqui, irmãos, nós vamos ter um final de semana, um profeta aqui, ele revela a vida de todo mundo, e dele coloca a mão e o milagre acontece. Se eu falar isso aqui, a igreja superlota. A nossa igreja, de certa forma, graças a Deus, ela já está bem vacinada com relação a isso. Mas, de uma forma geral, nós vamos ver que se o pastor falar isso, vai ter um profeta aqui, e ele ora e Deus usa ele em milagres, a igreja lota. Porque as pessoas estão com foco nos dons, não no fruto. Irmãos, o que caracteriza a vida de uma pessoa espiritual é ela ter o fruto do Espírito Santo. Se ela tiver o fruto do Espírito Santo, verdadeiramente ela será uma pessoa espiritual. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Lembra? Fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Se você tiver o fruto do Espírito Santo, você é uma pessoa espiritual. Mas muito espiritual mesmo. Muito espiritual. A pessoa que ela fala assim, eu quero ser espiritual, ela precisa pegar o ensinamento do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo eu sempre dou o exemplo de uma pocã. Você gosta de pocã? Eu gosto de pocã. Uma pocã, você abre a casca, ela é uma pocã só, mas tem vários gomos. Todos estão interligados um no outro. Eu não posso ir na quitanda e falar assim, eu quero um gomo da pocã. O cara vai falar assim, tá maluco? Tá maluco? Não se vende um gomo de pocã, se vende a pocã. Não é verdade? É a mesma laranja, ela é feita de gomos, um bem juntinho ao outro. Da pocã você consegue tirar, não é? Mas da laranja, geralmente, a casquinha é muito fina e se você tirar, ela sai junto. Então, o que eu quero dizer com isso? O fruto do Espírito é você ter o fruto completo. Não é você falar assim, não, eu tenho paz no meu coração. Eu tenho, temperança, mas eu não tenho domínio próprio. Está errado. Tem gente que fala assim, pastor, eu me converti, mas minha mão não se converteu. Está errado. Se você tem um fruto do Espírito Santo, você tem um conjunto, inclusive o amor. O amor é o gomo principal da pocã, do fruto do Espírito. Então, assim, o que denota a espiritualidade de uma pessoa na igreja? Fruto do Espírito Santo. Gravou isso? Então marca aqui no comentário, não é? Marca aí no comentário, fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Isso denota espiritualidade. Porque às vezes o pregador vem e Deus usa ele tanto, mas não tem amor. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui chamado uma vez para ouvir um cara pregar. O cara era um pastor, e de fato é um pastor. Mas a propaganda que se fizeram em cima dele, ele é o pastor, não sei o que, e Deus usa ele, fui lá. De tanto que falaram que eu fui, levei alguém junto comigo, inclusive a Lé. Irmãos, mas num determinado momento da mensagem, esse camarada, ele teve a triste situação em que ele humilhou uma pessoa no meio da mensagem. Humilhou. E aí eu pensei comigo, poxa, como pode um homem tão usado por Deus não ter a paciência, não ter a humildade? Não ter o domínio próprio. Faltou muita coisa do fruto do Espírito na vida daquela pessoa. Dali para frente eu comecei a entendermos que os dons, eles não servem para ser indicativo de espiritualidade. Porque tem gente que fala em línguas, fala em línguas, mas está aprontando. Tem gente que fala em língua, mas está adulterando. Você entendeu? Tem gente que fala em língua, tem gente que profetiza, tem gente que ora e pessoas são curadas. Mas a vida dele está completamente desregada, está completamente fora dos propósitos de Deus. Então o que denota, espiritualidade na vida de um pastor, de um servo de Deus, de um ministro, de um membro de igreja, é viver sobre o fruto do Espírito Santo. Uma hora nós vamos estudar sobre isso, nós vamos chegar na carta de Gálatas, mas eu quero que você entenda isso, não desprezando os dons, só para que a igreja abra os olhos, porque que negócio é esse de sempre a igreja ficar esperando aquele que tem um dom? Todos nós podemos ter dons, os dons foram dados para a igreja. Irmãos, anote isso no seu coração, anote, se você puder, anote no comentário aqui.
3 coisas você precisa entender que acontecem ou devem acontecer quando você vem na igreja. 3 coisas. Primeiro, glorificar a Deus. Primeira coisa. Eu vou à igreja, glorificar a Deus. Nós temos que estar à igreja para glorificar a Deus. Segundo, para edificação pessoal. Eu devo vir à igreja, por quê? Quando eu venho à igreja, eu sou edificado pela palavra, pelos louvores, pelo próprio irmão que está ali na igreja. Puxa, que maravilha, eu estou feliz hoje, né? O Beltrano, o Ciclano está na igreja, que gostoso. Você sai dali feliz, sabe? Então eu venho para glorificar a Deus, eu venho para ser edificado, e há um terceiro propósito, que as pessoas vêm na igreja para serem salvas. O ímpio vem na igreja, por isso a necessidade de convidarmos pessoas a vir à igreja, para encontrarem a salvação. Agora você viu que nesses 3 que eu coloquei, não tem aqui sensacionalismo, não tem aqui vanglória, ou seja, tem pessoas que usam os dons para se autopromover. Elas querem falar em línguas no culto, mas não falam em casa. Falam em língua, sabe, às vezes no culto, mas não falam em casa. Esse era o problema da igreja de Corinto. As pessoas, às vezes, na igreja queriam fazer demonstração de entregar profecia, mas elas mesmas não conheciam a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Então, assim, a igreja, eu venho porque... Parabéns aí, alguns, Thelma, a Alexandro, o Fernando, o Carlinho, todos estão anotando aí, ó. Eu venho à igreja para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Eu venho à igreja para ser edificado. E eu venho à igreja trazendo outras pessoas para ela encontrar a salvação. Olha que coisa gostosa. Mas eu não venho na igreja para ver a apresentação. Não venho. Igreja não é lugar de apresentação. Olha como ele fala em línguas, olha como ele prega, olha como ele tem o dom, sabe, de curar, o dom de milagres. Não, não é lugar de apresentação. A igreja não pode ser conhecida como lugar de sensacionalismo. Por isso, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Por isso que eu gosto muito da igreja que caminha, sabe, no propósito da igreja, de ser fiel, de acompanhar o seu pastor, de olhar os pregadores que Deus permite vir na nossa igreja. Por quê? Porque nós prezamos por isso. Eu, como pastor, eu prezo por isso, em buscar a minha vida toda, em estar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu preciso desse fruto. É a minha oração todo dia: Senhor, eu quero o fruto do Espírito, eu quero o fruto do Espírito, eu quero o fruto do Espírito. Eu quero, irmãos, ter o fruto do Espírito na minha vida. Eu não posso, sabe, viver uma vida somente com os dons. Eu tenho dons na minha vida, eu tenho dons ativados na minha vida. Muitos dons eu tenho comigo, eu tenho certeza disso, mas eu não quero nem ficar dizendo deles, porque não é o propósito eu ficar aqui dizendo quais os dons que eu tenho na minha vida. Sabe, os dons que eu tenho é para a edificação da igreja, mas o que a igreja precisa ver é o fruto do Espírito agindo em mim. É isso que você tem que ver na vida de um profeta, de um servo de Deus. Então, quando você pensar, eu vou buscar uma mensagem naquele profeta, então pense se ele tem o fruto do Espírito Santo. É muito importante você conhecer a vida dele. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 14, versículo de número 29. E falem 2 ou 3 a respeito de línguas. Fale 2 ou 3. E os outros julguem. Julgar como? Eu não posso julgar o meu irmão, mas eu posso julgar a profecia, para saber se ela é de Deus ou não. Eu posso julgar os atos, sabe, como sendo bíblico ou não. Isso eu posso julgar. Você está entendendo? Porque às vezes acontece tantas coisas e aí a pessoa fala assim: eu não posso julgar. Você não pode julgar a pessoa, mas os atos ou a profecia que ela entregou, você deve julgar perante a maior profecia. Então, irmãos, deixa eu concluir aqui. Falar em línguas é um dom, não te torna maior do que ninguém. Pastor, e se eu não recebi esse dom, significa que eu não tenho o Espírito Santo? Definitivamente eu quero dizer, não pense dessa forma. Não pense dessa forma, não se confunda, viu? Não pense dessa forma. Se você aceitou Jesus, você foi batizado no corpo de Jesus. Você
é um em Jesus. Se você recebeu, sabe, a salvação sobre a sua vida, se houve a regeneração é libertação, você foi liberto do pecado e você é de Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Diga aí no comentário: eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado no corpo de Jesus, eu sou batizado, logo sou batizado no Espírito Santo. Então, irmãos, não tenha dúvida disso. Eu penso que é um problema muito sério a pessoa dizer assim: ah, pastor, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Irmão, você pode ter dúvida de, talvez, se o almoço de hoje vai sair, você pode ter dúvida de alguma coisa, mas nunca tenha dúvida do Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo é o único que pode proporcionar salvação para você. É o único que pode gerar o fruto do Espírito Santo em você. Então, assim, a certeza de que o Espírito Santo está com você, isso tem que ser absoluta. A certeza que você é batizado no corpo de Cristo, logo batizado no Espírito Santo, tem que ser na sua vida. Para com esse negócio que eu não sou, sabe, batizado no Espírito. Você é. Agora detalhe, o fluir no dom de falar em línguas, isso é o recebimento de um dom, é a evidência de que você tem um dom do Espírito Santo, chamado dom de falar em línguas. Talvez você não tenha esse, mas tem o dom da fé. Talvez você não tenha o dom da fé, mas tem o dom de profetizar, o dom de conhecimento, de sabedoria, e por aí vai. Amém? Se você entendeu isso, você tem o Espírito Santo. Agora você só precisa responder para você: você tem o dom de falar em línguas? Se tem, usa ele. Paulo vai dizer de que ninguém falava em língua como ele, ou seja, ele era o que mais falava em línguas, sabe? Ele falava muito em línguas. Agora, detalhe, tudo tem uma hora, não é? Tudo tem uma hora. Quando nós vemos aqui no capítulo 14, versículo 26, diz assim: quando é então, irmãos, quando vos reunis, cada um tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para edificação. Olha aí que eu disse para você: ou viemos na igreja para glorificar a Deus, para ser edificado, ou trazendo pessoas para serem salvas. Entendeu? Então, quando você vem à igreja, alguma coisa você precisa querer apresentar. Um tem salmo, o outro tem línguas estranhas. Porque Paulo vai dizer: quando fala em língua estranha, fala em 1, ou 2 ou 3. Porque se todo mundo falar em língua estranha, ninguém vai entender, a menos que haja interpretação, entendeu? Então há uma necessidade de nós apresentarmos alguma coisa. Eu não canto, eu não tenho esse dom, eu gostaria de ter, mas não tenho. Não sou afinado, não tenho esse dom, mas como é lindo ver as pessoas que cantam e de uma forma assim tão espontânea. Então, irmãos, o que tem o dom do canto, e a gente já brinca muito na igreja que eu tenho um dom do canto, ficar no canto da igreja, não é? Mas não é isso não. Irmãos, deixa eu dizer, se você tem um dom do canto, use ele. Se você tem um dom de profetizar, profetize. Tem um dom de língua, fale. Mas Paulo vai ensinar aqui que é você falar sempre, não é vir na igreja para apresentar o teu dom de língua. Porque eu falo muito para a igreja: ora em línguas, irmãos. Eu falo muito isso, muito. Ora em línguas, mas principalmente no secreto. Você está lá dirigindo o carro e está lá, irmão, tem como? Tem. Mas às vezes a pessoa está no sozinho. Eu falo mais em línguas no sozinho do que em público. Pelo menos tento fazer isso, porque o orar em línguas, sabe, é falar de mistérios ao coração de Deus, mistérios que Deus conhece. Então eu quero pedir para você assim: entenda, falar em línguas é importante, mas principalmente a sós, porque ele edifica o teu corpo. E o falar em línguas é extraordinário, porque fala de mistérios de Deus. Agora, o dom de profetizar, então, pastor, para encerrar, o dom de profetizar é a exposição da palavra de Deus. Tem gente que pensa que o dom de profetizar é ir lá na frente, pegar o microfone e diz: Deus manda te dizer. Irmãos, o dom de profetizar é a exposição da palavra de Deus. Porque tem muita gente que confunde essa questão. No Antigo Testamento tinha lá os profetas e a função
profética, ou seja, o ofício do profeta era fazer isso. O profeta ia diante do rei e falava ao rei o que ele tinha que fazer. Por quê? No Antigo Testamento, a composição da Bíblia ainda não estava pronta. Não estava pronta. Existia o ofício do profeta, e ele ia perante o próprio rei, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Saul e muitos outros. O próprio profeta ia ao rei, sabe, e ali determinava o que deveria ser feito. Então existia o ofício do profeta. E no Novo Testamento nós vamos ver que a Bíblia ela foi terminada, ela foi concluída. No Apocalipse vai dizer de que nós devemos seguir a palavra do Senhor. E nem um tio, nem um jota deve se omitir da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer até mesmo de que aquele que tirar ou acrescentar, que seja um tio ou um jota, que seja na palavra do Senhor, uma letra que seja na palavra do Senhor, esse se tornará anátema, ou seja, amaldiçoado. Então o que eu quero dizer com isso? A Bíblia está terminada. Hoje eu não posso, sabe, chegar e dizer, Deus manda dizer alguma coisa. Se alguém disser alguma coisa que está fora da Bíblia, está errado. Eu posso profetizar na igreja? Posso, mas aquilo que eu já tenho de conhecimento da palavra do Senhor. Por isso eu penso que uma pessoa, para profetizar, ser tomada do Espírito Santo, ela precisa também ter um grande nível de conhecimento da palavra de Deus. Porque hoje, nos dias atuais, o que é necessário? Que se seja pregado o Evangelho do Senhor, que se seja, sabe, levado o Evangelho do Senhor, e a profecia é a melhor forma disso acontecer. A pregação, a exposição da Bíblia Sagrada é a profecia. Então o que Paulo estava querendo dizer? Quando ele diz ali a respeito de que melhor é o dom de profetizar, ele está dizendo, é bom falar em línguas. Eu também falo em línguas como qualquer um, e falo mais do que todos. Eu penso que Paulo falava muito em línguas, mas ele falava em línguas, sabe, no seu secreto, falava em línguas, sabe, nos seus momentos. Mas Paulo, ele pregava a todo momento, a tempo e a fora de tempo. Ele pregava, ele usava o dom de profetizar. Todos nós podemos usar esse dom. Está aí um dom que talvez você fale assim, mas pastor, eu não vou saber subir no altar, e talvez não vou saber subir lá, pegar o microfone e pregar. Talvez você não consiga subir no altar, mas você consegue pregar para a tua família, falar de Jesus, citar um versículo. Muitas das vezes é a tua pregação. Então fale de Jesus, sabe, fale de Jesus, fale da palavra de Deus, porque você está exercendo o dom de profetizar. O dom de profetizar hoje eu exerço quando eu prego, quando eu falo da Bíblia, quando eu explico a Bíblia. Hoje eu estou profetizando. Se você não percebeu ainda, desde o início eu estou profetizando sobre a sua vida, porque eu estou explicando a palavra de Deus. Esse é o maior dom que devemos buscar com sabedoria. Por isso que Paulo vai dizer, buscai os melhores dons. Hoje, o que precisamos fazer no meio da pandemia, tudo isso, irmão, não é se calar, é profetizar. E por que eu oro em línguas? Porque eu sou edificado. E quando eu sou edificado, mais eu prego, mais eu atuo no fruto do Espírito Santo. Então eu quero aqui terminar dizendo, eu não desprezo nenhum dom. Eu acho todos maravilhosos. Mas nós temos que usar o dom de profetizar, porque esse todo mundo pode fazer. Você pode pegar o conhecimento que você tem e todos os dias falar de Jesus para alguém. E você deve buscar o dom de falar em línguas, porque o falar em línguas, esse vai trazer edificação para a minha vida, e isso eu posso fazer no banheiro, em casa, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, eu posso fazer no carro. Eu posso fazer sozinho em qualquer lugar, eu posso estar ali e orar a Deus em espírito. Lembra-se que quando eu oro em espírito, eu estou falando de mistérios à mente do Senhor. Nem o diabo pode interpretar. Não acredite em coisas da internet que diz, aprenda a falar em línguas. Não, é o Espírito Santo que vai lhe dar esse dom. E é Ele que vai lhe ensinar. Do nada você vai estar andando. Eu me lembro do testemunho de uma irmã, que o Senhor já tem em saudosa memória, ela, minha querida Angelita, e ela dizia assim,
que um dia ela estava descendo a rua principal da cidade e ela de repente começou ela começou a falar em línguas. Ela começou, quer dizer, Deus ativou o dom de falar em línguas nela, sabe, na rua. Então, irmãos, esse dom Deus pode ativar na tua vida e na tua casa. Está passando um café e de repente, ai, xarabahai, rabastu ito bralabarabassou. Aí eu quero só finalizar dizendo assim: tem gente que brinca com línguas estranhas. Não brinque. E quando você vê eu falando, se você pedir para mim agora, eu falo em língua a hora que você quiser. Mas detalhe, eu não falo do que eu entendo como repetição. Eu falo na mente, no Espírito Santo. Eu não falo por brincadeira, eu falo porque o Espírito Santo ativou esse dom na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Você vai compartilhar e eu não vai. Tô vendo aí o Carlinho compartilhou, tô até gaguejando aqui, ó. A Juliane compartilhou. É isso aí, quando você compartilha, aparece até aqui, ó, compartilhado. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe esse dia, exerça o amor, viva profetizando. Como que é profetizar? Falando da palavra de Deus todo momento às pessoas. Amém? E também quando puder, fale em línguas. Que Deus te abençoe nesse dia, um ótimo dia. E amanhã 7h20 de novo. Até amanhã.